Olá, irmãos e irmãs, estamos vivendo esse dia tão bonito dedicado ao Senhor, o Santo Domingo. Hoje nós temos como evangelho para meditação Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, quando vai nos falar do reino de Deus, ele tenta exemplificar de uma forma para que nós possamos entender. Ele usa esta parábola falando sobre a semente. E na nossa vida também, quando nós vamos explicar alguma coisa para alguém, nós visitamos um lugar bonito, nós vemos alguma coisa extraordinária, mas isso não é do conhecimento da pessoa que está escutando. Ela não consegue entender direito do que é que se trata. E aí nós exemplificamos: olha, esse lugar é semelhante a tal lugar. Esse objeto é semelhante a tal coisa. E assim nós começamos a ter uma noção do que é. Assim também Jesus apresenta o reino de Deus, dando alguns exemplos. Nós podemos ter até uma noção, mas nós ainda não conseguimos compreender tal como ele é. E como nós dizemos teologicamente, é o já e o ainda não. Já vivemos experiências do reino de Deus, mas ainda não na sua plenitude. E é interessante, sempre que nós pegamos uma semente na mão, nós ficamos pensando: o que será essa semente? E aí nós começamos a analisar, e muitas vezes nós não conhecemos a semente que nós seguramos. E chega alguém e nos diz: nessa semente tem uma árvore gigante. É difícil de nós compreendermos, mas a potência desta árvore está dentro dessa semente. Basta que ela germine. Esta é a sua natureza, a natureza dessa semente, dessa planta, desta árvore. E também a natureza do ser humano é fazer o bem. Por isso, sempre que nós analisamos a nossa vida, sempre que nós pensamos sobre o nosso dever na nossa vida, nós devemos pensar: para que é que eu fui criado? Por que nós existimos? E muitas vezes nós vamos responder: nós somos criados para o bem. E por que é que nós fazemos o mal? Se nós estamos com uma semente de uma árvore gigantesca na nossa mão, e nós, quando ela estiver brotando, nós colocar algo sobre esse broto, sobre esta semente, sobre essa planta, ela pode até achar um lugar para poder crescer, mas ela vai crescer com dificuldade. Assim também nós. Se nós não conseguirmos viver aquilo que é da nossa natureza,
Se nós deixarmos as coisas ruins tomar conta da nossa vida, nós também vamos crescendo com dificuldades, porque nós vamos crescendo em meio a outras coisas que, quem sabe, nos prejudicam no nosso caminho. Por isso, vamos procurar fazer o bem, vamos viver a nossa natureza, vamos viver essa essência cristã para que possam recordar futuramente da nossa existência e ver tudo aquilo que aprenderam conosco. Mas agora, nesse momento presente, nós precisamos deixar a semente do amor germinar em nosso coração. Precisamos deixar a semente da justiça, a semente da paz, todas essas sementes do bem germinar no nosso coração, crescer no nosso coração, para que possam também dar bons frutos àqueles que virão depois. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom e santo domingo a todos.